muito marcante isso. E que a paz dele, do nosso Mestre Divino, nos envolva o coração nesse momento e que sintamos desde já essa atmosfera de amor e de luz propiciada por Jesus. Há 2000 anos, falar de Cristo, de Jesus, veio aquele orbe, que cada orbe no universo tem a presença uma vez física, o direito da presença uma vez física do seu governante. Nós tivemos essa bela presença há 2000 anos atrás, né? Aquele que mudaria, ele muda o direcionamento do orbe. Ele dividiu para nós somente o tempo. Hoje, nosso tempo é marcado depois de Jesus, né? Ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele, para vocês verem a importância e o peso dele hoje, com todas as mazelas do mundo que nós temos, né? E através do seu exemplo, ele nos mostrou de forma muito contundente que os desafios de nossa vida, nós temos que observá-los como professores. Aqueles desafios pequenos do dia a dia, aqueles grandes desafios, como professores. Além daquelas pessoas com problema, então as pessoas que nos cercam como oportunidades. Quando a gente conseguir enxergar os desafios como professores e as pessoas como oportunidades, tudo vai mudar em nossa vida, né? Ele veio para nos arrancar do estágio letárgico, daquela letargia, né? Através do impacto da sua presença, só do impacto da sua presença, quantos corações ele arrebatou, e de seus ensinamentos, que hoje nós absorvemos, né? Veio depois dele, posteriormente, através dele, claro, o Consolador prometido, que veio nos descortinar e nos preparar para a chegada da nova era, né? A era de regeneração. Falar dele, do Cristo, como é que a gente poderia falar só dos nomes, das atribuições dele? Nós já falamos muito dele, pastor de nossas almas, mestre divino, que sacia nossa sede de justiça, aquele que sacia nossa sede de justiça, o Nazareno, o Galileu, Ravi, filho do homem, como ele mesmo colocou, né? Cristo de luz, governador da terra. Tantas palavras, mas essas palavras elas definem um pouco do que foi Jesus, né? Mas Jesus, ele era o quê? Que as pessoas têm dúvida. Jesus era hebreu? Ele era israelita? Era judeu? Sim, ele era hebreu, porque ele nasceu naquela comunidade, então ele é hebreu, como eu sou brasileiro. Jesus era israelita? Sim, porque ele tinha descendência de Jacó. Ele era de um dos patriarcas, então ele era israelita sim também. Ele era judeu? Sim, porque ele era descendente de Jacó, uma das 12 tribos. Então Jesus era hebreu, israelita e judeu. É uma dúvida comum que às vezes as pessoas têm, não é? Agora, trazendo um pouco mais para cá, nós vamos fazer agora uma análise mais aprofundada do que é Jesus, para a gente entender um pouco a dimensão desse mestre que esteve aqui conosco. E André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos, numa terminologia mais adequada agora ao século XX. Ele vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Ou seja, Deus cria e nós moldamos uma argila, nós fazemos um boneco de barro, nós somos co-criadores em plano menor. Estes seres são co-criadores em plano maior, ou seja, eles estão alguns passos acima de nós. Esses seres, eles são o quê? São como nós na tradição judaica, hebraica, são os ungidos. O que é ungido? É aquele no qual é derramado o óleo, aquele que foi eleito para governar. E o Cristo é chamado de Messias também. Messias nada mais é que ungido em hebraico. Messiá, Messias. Em grego, Christos, Cristos. E Platão, muito tempo antes da vinda do Cristo, já o chamava de demiurgos.
seriam os mesmos. O demiurgo era aquele que era ungido, eleito para governar, mas não um ungido qualquer, um ungido por Deus. Então, Platão colocava no livro A República, os mundos têm aqueles que os formam, ou seja, caramba, então a gente já começa a pensar, saindo um pouquinho, então esses são os co-criadores em plano maior? Sim. Vamos pegar detalhe, a pesquisa ela tem que ser, ela acaba sendo aprofundada. Em Evolução dos Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, né, no capítulo 1, ele nos diz: nesta substância original, fluido cósmico, ao infinito, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, Deus, operam as inteligências divinas a Ele agregadas. Operam as inteligências divinas a eles agregadas, ou seja, as inteligências que estão agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Se é indescritível, se nem André Luiz conseguiu escrever, quanto mais alguém que eu, pelo menos, vou conseguir escrever, né? Essa comunhão desses espíritos que estão em comunhão indescritível, inteligências divinas a Ele, Deus, agregadas, extraindo desse hálito espiritual, né, desse fluido cósmico universal, os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Caramba, você começa já no começo, vai saindo um pouco da casa. Então, eles extraem desses celeiros, ou seja, Deus cria o fluido cósmico universal, e essas inteligências, elas em processo, em serviço de cocriação em plano maior, elas moldam de conformidade, claro, em conformidade com os desígnios do todo misericordioso, em conformidade com os desígnios de Deus. Então Deus cria esses co-criadores em plano maior, moldam, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Caramba, a gente pensar, começa a pensar, começa a entender um pouco. Então Deus, ele dá para a gente o material, se fôssemos nós aqui a argila, e nós moldamos um boneco, uma casa, nós moldamos. Então nós somos co-criadores em plano menor. Esses são co-criadores em plano maior. Vamos continuar. Analisando esses seres, aprofundando neles, o que eles são? Eles são os engenheiros de Deus, os arquitetos de Deus. Esses seres, os co-criadores, são os arquitetos de Deus. É algo grandioso. A gente já começa a ver por aí que esses são os arquitetos de Deus. Eles são chegados ao mais alto grau de evolução, esses espíritos. E nós conhecemos um deles. Nós tivemos a oportunidade, já esteve aqui em nosso planeta um deles, fisicamente falando. Gênesis, versículo 1, capítulo 1 da Bíblia hebraica. Vejam só, no primeiro versículo da Bíblia hebraica está escrito: Bereshit bara Elohim me chamai vertais. O que significa? Muito legal, né? No princípio bará, Bereshit bará, no princípio bará. Bará criou, bará não é criado. A tradução muito conhecida como criar não é criar. Bará é moldar, plasmar, formar. Então, no princípio plasmou, no princípio formou. A tradução exata é plasmar, formar. Depois vem, né, Bereshit bara Elohim me chamais vertais. Elohim, Deus no plural. Aí bagunçou. Deus no plural. Não tem mais de um Deus? Não. Aí, para você entender isso,
Você tem que procurar lá no princípio da cultura hebraica, pegar os sábios hebraicos, eles descrevem, a interpretação hebraica desse primeiro versículo. Quem cria é Deus. Ele cria o fluido cósmico universal. Estes seres aí, na tradução judaica, ele diz assim: Deus, a explicação quer dizer, Deus dispõe de um conselho de anjos. Conselho de anjos da tradução hebraica, judaica já, no caso, na tradução judaica, conselho de anjos, porque Deus é único, Ele cria, Ele criou o fluido cósmico universal. Esses seres são co-criadores, eles moldam, plasmam essa imensidade de planetas, de estrelas, de nebulosas, de galáxias, são moldadas, plasmadas por esses seres. Na Revista Espírita, fevereiro de 1868, referência aos Cristos e Messias, Revista Espírita, Kardec, nessa época Kardec estava vivo e a Revista Espírita saía da mão de Kardec, então não estamos falando depois de Kardec não, publicado por Kardec, ao lado de Deus, ou seja, ao lado de Deus estão numerosos chegados ao topo da escala de espíritos puros, ao lado de Deus, numerosos, ao topo da escala de espíritos puros, que mereceram, olha só, para chegar a espírito puro, tem muito chão, passamos por 5 estágios planetários, primitivo, pró-expiação, regeneração, felizes e ditosos, para chegarmos no mundo de espíritos puros ali. Ou seja, nós temos uma longa jornada para chegar em espírito puro. Quando nós chegamos em espírito puro, nós somos admitidos só no jardim de infância do 2º nível de evolução para chegar no Cristo. Então, ele nos diz, ao lado, chegados ao topo da escala, é uma escala só para espírito puro. Nós estamos numa escala. Quando chegar ao espírito puro, a gente inicia um processo de evolução na escala dos espíritos puros. Ao topo, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução, sempre sob o comando de nosso Pai. Para dirigirem a sua execução, Deus escolheu dentre eles, depois de chegado ao topo dos espíritos puros, seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Poder chamar de Cristo, pode chamar o que quiser, Messias, Cristo, o nome é o que menos importa. Então a gente começa a ver, olha só, isso foi Lacordaire que passou a mensagem para Kardec em 1862. Lacordaire, nós estamos falando de Lacordaire, chegados ao topo da escala de espíritos puros. Seguindo, Revista Espírita ainda, também em 62, Lacordaire, continuando, ele nos diz, nessa mesma revista, ele nos diz, os Messias, Cristos, o que quer que seja, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Os Cristos são aqueles que chegaram ao mais alto grau da hierarquia celeste. Eu estou falando de uma coisa muito grande, grandiosa, fora de qualquer entendimento nosso aqui, nesse momento. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Ou seja, antes de você chegar a um Cristo, você como espírito puro pode falhar. Você no caminho de evolução a um Cristo, você pode falhar. Você só não falha mais, como ele nos disse, quando você atingiu esse nível, mais alto grau de hierarquia. Depois de ter atingido uma perfeição que os torna infalíveis aí por ele, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Ou seja, se você for um espírito puro, você pode encarnar e falhar. A Silne, lá em Sírios, queria voltar à Terra para resgatar um amor.
um espírito que ela amava muito. Seu guia disse, conforme nos conta Chico, seu guia disse: você tem certeza que você quer voltar lá? Olha, eu conheço vários que foram e não tiveram sucesso, não retornaram assim. Então, até você chegar lá, você pode encarnar e falhar. Depois, não. Por que a importância disso que a gente está falando? Jesus esteve aqui. Ele cometeu alguma falha? Não. Nenhuma falha. Tudo que ele disse tem um propósito, tem um porquê, impactou em toda a humanidade. Trazendo aqui, recebem então, admitidos nos conselhos do Altíssimo. Conselhos da tradição judaica, né? Veio falar 1000 e tantos anos depois, os conselhos da tradição. Eles foram admitidos então, depois disso, nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra. Então eles recebem diretamente a palavra do Altíssimo, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. De transmitir e fazer cumprir a palavra de Deus. Eles são responsáveis por isso. Verdadeiros representantes da divindade. Eles são os verdadeiros representantes da divindade. São os Cristos, do qual tem um pensamento. Eles têm um pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Porque ninguém pode entender que não seja uma grande missão governar um planeta. Governar um planeta tem de ser uma grande missão. Assim como é uma grande missão governar um sistema solar. Porque nós temos os governantes dos sistemas solares. Como é uma grande missão governar uma galáxia. Como é uma grande missão maior ainda governar um conjunto de galáxias. Se a gente seguir na Revista Espírita, ela nos fala isso. Mas nós vamos sair um pouco dessa casinha. Eu queria aqui pincelar e mostrar um pouco do tamanho que é Jesus, que esteve aqui conosco. Em A Caminho da Luz, no seu capítulo 1, um livro de 1939, né? De 1939, fala: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Comunidade de espíritos puros são o quê? Os Elohims. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Porque espíritos puros nós temos muitos no nosso sistema solar, mas o que ele está falando é mais. São os espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo, por Deus. São os governantes dos planetas, o governante de Júpiter, o governante da Terra, o governante de Marte. São os governantes dos planetas, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, as rédeas, o controle, a gestão. Então, eles dos planetas, Júpiter está muito mais avançado. Ele começou lá primitivo, ele foi evoluindo. O governador de Júpiter teve esse trabalho, ele plasmou, ele moldou, ele formou o Júpiter, e hoje ele está lá, Júpiter no nível. A Terra, vamos falar um pouco, vamos pensar um pouco. Há 4,5 bilhões de anos atrás, alguém formou a Terra? Cristo. O Cristo trabalhou nisso. Vamos chegar um pouco mais de detalhe. Reflexão. Para poder a gente refletir um pouco sobre isso, vamos imaginar. Imaginemos as nossas virtudes e defeitos aqui. Para a gente abordar esse assunto que a gente tocou. Como é que nós estávamos há 10 mil anos atrás? Se alguém chegasse, né, e chutasse a nossa canela, se alguém falasse um palavrão para a gente, como é que a gente agiria? Da mesma forma que a gente age hoje? Será que a gente estava pior ou a gente estava um pouquinho melhor hoje, depois de 10 mil anos? Quantas encarnações nós tivemos aqui nesse... Será que a gente está melhor? A gente está um pouquinho melhor, né? Acredito que nós estejamos, né? Pelo menos piorar nós não pioramos, porque nós sabemos da lei da evolução. Então, não é melhor, a gente está um pouco melhor. Mas vamos mais tempo. Entre 100, vamos ver assim, entre 100 mil, não, 500 mil anos atrás.
Nós éramos o quê? Caridosos, éramos uma alma mansa, um espírito humilde. 500 mil anos atrás, como é que nós éramos? Né? Se alguém olhasse de lado para a gente, o que fazia essa pessoa? Passasse olhando e medindo a gente. Vamos andar um pouco mais? Há 900 milhões de anos atrás, se alguém pisasse no seu calo, você demorava quantos segundos para revidar? Há 900 milhões de anos atrás, quase 1 bilhão de anos atrás. Vamos mais, há 2 bilhões de anos atrás, 2 bilhões de anos atrás aqui. Eu com certeza era um cachorro raivoso, com vida curta, com certeza, porque 2 bilhões de anos atrás, com certeza, eu acredito que ser humano não era. Se fosse, meu Deus do céu, eu estou há 2 bilhões de anos aqui fazendo isso, espero que eu tenha sido um cachorro realmente há 2 bilhões de anos atrás. Continuando, pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais, e é 4,5 bilhões de anos atrás? 4,5, por que esse número 4,5 bilhões de anos atrás? 4,54 bilhões de anos atrás foi exatamente quando o nosso planeta foi formado. Jesus já era um Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus já era um Cristo. Ou seja, depois que você chega ao nível de espírito puro, para você chegar a um Cristo, para você chegar ao espírito puro, depois você chegar você chegou no estágio de espírito puro, você recebe um convite para poder caminhar para Cristo, um novo estágio de evolução. Jesus assim, será que ele tem mais experiência que a gente? Será que ele tem? Quando ele veio aqui, a diferença de experiência dele para a gente há 2000 anos atrás era a mesma? Será que era a mesma? Né? Porque a gente tem na própria revista espírita, para você chegar a um Cristo, você demora, em média, depois de ser espírito puro, esse segundo estágio de evolução, de 15 a 20 bilhões de anos. O nosso estágio de evolução é grande, mas o para ser Cristo é muito maior. Ou seja, tem até um amigo que fala que a brincadeira começa na evolução quando você fica puro. Até lá. Depois que você ficou puro, começa a brincadeira, começa a diversão. Os conhecimentos são ilimitados, são infinitos. Então, 15 a 20 bilhões de anos, conforme Kardec nos relata. E a caminho da luz, Emmanuel diz que os sistemas solares que Jesus se desenvolveu não existem mais. Ou seja, o sistema solar dura de 15 a 20 bilhões de anos. Então, os sistemas solares que ele desenvolveu não existem mais, senão teriam 20, 25 bilhões de anos. Aí a gente volta a perguntar: será que Jesus tem mais experiência que nós? Quando ele veio aqui, um pouquinho mais, como é que ele olhava para a gente? Imaginem, com a experiência dele, mais de 25 bilhões de anos de diferença, olhando para nós. Que ternura, que carinho, como aquele bebê que acabou de sair, comparado aos primeiros 15, 20 segundos de vida de qualquer um de nós. Uma pessoa de 100 anos olhando os primeiros 15, 20 segundos é comparado a Jesus olhando para a gente na nossa idade atual. Então, ele disse, então Jesus, ele tem uma bagagem infinita, ele não é mais falível, ele veio aqui de forma infalível. Vamos falar agora um pouco, sair um pouco do tamanho de Jesus. Um espírito desta grandeza, desta magnitude, aqui no nosso planeta, só a presença dele causou impacto. Nós tivemos uma época de muitos espíritos rebeldes, vários deles muito mais rebeldes que nós nessa época, e nós tivemos belíssimas redenções. Vou contar um pouco aqui a passagem de Simeão, conhecido como apóstolo da Samaria. Ele teve com Cristo, com Jesus, impactou-se com os ensinamentos do Cristo, edificou em seu coração. Sua esposa veio a falecer, seus filhos não entenderam por que ele estava daquele jeito, por que ele
não focava mais no dinheiro, nas conquistas, nas coisas, porque ele só falava daquele cordeiro que ele tinha, ele queria dividir. Por que ele estava fazendo aquilo? E os abandonaram. Vou pegar a nossa parte e vamos sair fora antes que esse velho queime tudo, né? Isso foi Simeão. O que aconteceu? Simeão está no livro, desculpa, estava recordando, está no livro de há 2000 anos, no livro há 2000 anos, essa passagem de Simeão. Lívia, que era esposa do então senador Públio Lentúrios, e Ana, que era uma serva fiel, elas estavam em casa e passaram por problemas, receberam a notícia, para tentar encurtar, elas correram para Samaria, porque Simeão era tio de Ana, chegaram e lhe contaram: nós estávamos em casa, Públio, com o sequestro de nosso filho, ele sofreu muito com isso, resolveu rodar pela Galileia, vendo os problemas da administração de Pôncio Pilatos, passaria 40 dias fora e depois retornaria. Pôncio Pilatos, que tinha um coração bem perverso, junto com Sulpício Tarquínios, que era o seu braço direito, Sulpício Tarquínios, bolaram um plano, já que Pilatos saiu, Lívia está lá sozinha e eu me interesso por Lívia, Pilatos fala, e Sulpício, você se interessa por então Ana, então vamos aproveitar a saída deles, vamos marcar, vamos informá-las que nós vamos visitá-las em uma semana, para elas nos esperarem, pensando que elas eram como as demais, grande maioria das mulheres da época, que por prazer, por diversão, se venderiam. Eles foram para esse lugar, chegaram lá Sulpício Tarquínios, me perdoe, chegou lá na casa de Lívia, falou para Ana: olha, daqui uma semana eu venho com Pilatos e nós vamos nos divertir, você fique à vontade, que a gente vai praticar muita diversão, eu vou deixar você muito bem recompensada por isso, e avise para Lívia que Pilatos vem também e ele quer diversão também. Saiu, foi, falou com Lívia ainda, foi embora. Lívia colocou para sair de casa, ele saiu todo constrangido. Lívia e Ana correram vão ter que sair daqui, senão eles vão vir aqui, no mínimo nossa reputação vai embora, então vamos embora daqui, enquanto não chega Públio Lentúrios, Emmanuel. Eles foram para lá, chegaram nesse senhor, tio de Ana, senhor simples, humilde, seguidor do Cristo, o qual Lívia e Ana já seguiam. Chegado lá, Simeão os disse: venham mesmo, claro, contaram para ele tudo. Ele falou: fiquem aqui, mas eu não sei se aqui nós vamos ter segurança com vocês aqui. Conversou com elas, passados 6 dias, Simeão começou a ter pressentimento. Tendo pressentimento, reuniu as duas, nas quais ele antes levava elas para os cultos de Jesus da época. Reuniu as duas e lhes disse: vamos fazer uma oração. Senhor, perdoai as nossas fraquezas e vacilações na luta da vida humana, na qual os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoa os nossos esforços de cada dia e relevai as nossas faltas. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxilia-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos de testemunho. Elas, pela prece, entenderam a gravidade. Ele falou: irmãs, minhas filhas, vou levar vocês para uma passagem, aqui tem umas pedras. Eu sinto que é chegada a hora do sacrifício, a qualquer momento nós vamos ter problema. Venham para cá, colocou-as numa passagem, trancou, fechou com as pedras, falou: aqui ninguém conhece, só quem conhece sou eu, minha falecida esposa, meus filhos que estão longe e Deus. Fiquem aqui, por volta agora de meio-dia, se chegar da noite e eu não retornar, vão embora, porque o pior aconteceu. Quando ele fechou as pedras, arrumou, retornou, bate a sua porta, o então braço direito
bate a sua porta, então o braço direito, Sulpício Tarquínio. Pouco antes, Lívia o abraça, para não recordar, o abraça e diz: Simeão, eu que conheço a têmpera do inimigo, jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me e a Ana do verdugo impiedoso e implacável. O velho, emocionado, disse: não agradeça a mim, minha filha, que nada vale, mas a Jesus que me permitiu entender que está por vir. Sulpício bate na porta. Bateu na porta, o velho foi, abriu a porta, aquele homem com todo o ímpeto, com todo o egoísmo, o orgulho, com todas as mazelas do mundo, chega, vim das mais altas autoridades para ter intimamente com a nobre senhora e sua serva. Simeão parado olhando. Elas estão aqui? Simeão fala assim: elas passaram por aqui. E não devo dizer seu destino. Devemos evitar o mal aos semelhantes. Evitar o mal aos semelhantes? Está louco, velho caduco? Somos todos irmãos, mas devemos proteger os mais fracos dos mais fortes. Somos todos irmãos, mas nós devemos proteger os mais fracos dos mais fortes. A esse momento, ele já olhava o Sulpício: o que ele está desviando no pensamento? Que louco, que velho maluco, que ele está querendo? Está com magia negra? Podes enganar ao homem, continuou Simeão, mas não a Deus. Sei dos teus propósitos inconfessáveis e impuros. Ainda podes recuar, porque Deus tudo permite, e salvar-te do mal desta infame empreitada. A essa altura, ele já encolerado, o Sulpício, como é que ele adivinhou, como é que ele sabe do que está acontecendo? Velho infame, com que direito me negas a informação? Com o direito das verdades de Deus, que nos manda amar ao próximo como a si mesmo. Ele, completamente encolerado, Sulpício, já enlouquecido, prende. Mandou os 6 soldados que estavam com ele prendam-o agora. Tem uma cruz ali que ele guarda, prendam naquela cruz e começam os açoites. Não matem ainda, açoites de leve, que eu vou procurar no redor. Se encontro Ana e Lívia. Entrou pela casa com os outros soldados, enquanto os soldados amarravam Simeão. Parou, tentou, procurou, não encontrou. Quando ele não encontrou, depois de mais de hora, ele retornou ao velho. O velho já estava lá. Os próprios soldados tinham dado 1, 2 chicotadas. Vocês não chicotearam, nós tentamos. Ele virou assim: velho, você vai me falar? Você vai me dizer ou não? O velho olhou para ele, Simeão, naquela resignação. Ele disse: cadê teu Deus que não te defende? Cadê ele? Parado, olhando. Lictor, que era o cargo de Sulpício. Lictor, ainda que eu fosse poderoso, como seu César, não ordenaria a morte de quem quer que seja a face da terra. Nego eu, nesse instante, o direito à legítima defesa, porque está escrito na lei: não matarás. E sem nenhuma cláusula que autorize um homem a eliminar seu irmão em qualquer circunstância. Com essas palavras profundas, Sulpício, vendo os soldados impressionados com a resignação daquele velho, no limite do ódio, ele mandou que os soldados iniciassem uma forte sequência de chicotadas. Mas antes, ele parou e disse: vou te dar outra chance, velho louco. Me contas que eu te liberto agora. Sais livres. Nesse instante, me conta onde elas estão. Ele parou e olhou pela última vez. A liberdade, por esse preço, é melhor a morte. Então, miserável, que seja a morte.
saberei arrancar tua confissão, desgraçado. Amarrem-no na cruz com mais força e comece as chicoteadas. O primeiro soldado chegou com toda a força que podia para chicoteá-lo. Ao levantar a mão para chicotear, chegavam, por ordem do Sulpício, todos aqueles que comungavam, os vizinhos, para poder verem que o Deus era pequeno, o Deus maior era César. Começou-se então as chicotadas. O primeiro soldado levantou, deu o primeiro golpe, deu o segundo golpe. No terceiro golpe, sua mão travou, parou, líquido. Vá, chicoteie! Não consigo. A luz que está em cima da cruz não me permite, me impede. Que impede o quê? Vá você outro, mandou do soldado. E assim foram os 6. Nenhum soldado conseguiu levantar a mão. Conseguiu dar a primeira chicotada, mas na segunda, na terceira não dava mais. Senhor, do alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esposos como paralisou deles. Ele olhou encoleradíssimo com aquilo. Então vem cá, me dá esse chicote. Pegou o chicote e começou a chicotear de forma implacável Simeão, na qual ele sentia estalar os ossos envelhecidos, quebrar os pedaços, aos pedaços, e a carne sendo dilacerada pelo chicoteamento. Seus lábios pediam: Jesus. Simeão, em todo aquele flagelo, que os seus tormentos, que os meus tormentos, Jesus, não durem por muito tempo. Todos olhavam impressionados, que o velho não abria a boca, não negava ao Cristo. Ele gritou: confessa agora, velho. Infame. O cristão, falando baixo, deve morrer com muita dificuldade com Jesus, pelo bem e pela verdade. Todos aqueles que assistiam os soldados, profundamente impactados por aquele velho. E então Sulpício gritou: então, velho, morra. Iniciou de novo a chicotada. Não satisfeito de ver o sangue correndo por Sulpício, pegou uma espada e cravou no coração. Ao cravar a espada no coração, Simeão percebeu que o cenário mudava. Toda aquela dor e aquele sofrimento passava, e ele começou a ver um encanto de flores lindas no jardim, de pássaros belíssimos voando e cantando e gorjeando. Ele começou a ver aquela beleza de anjos em volta dele, quando de repente ele retorna à lembrança daquele momento final e, parado, começa a se agitar e sente aquela mão maravilhosa encostar nele. Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegastes ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita de nosso Pai. Simeão, então, foi conduzido pelo próprio Cristo. Mas não terminou aquela cena. Ele já tendo cravado a espada, tendo já tirado a vida, ceifado a vida de Simeão, voltou com o chicote e continuou a se chicotear para mostrar para todos: cadê o Deus dele? O Deus dele sou eu mando. E enraivecido, encolerado, chicoteado, já completamente dominado pelas trevas. De repente, num lance, talvez pelo excesso de chicote, talvez pela base da cruz já está se rasa, a cruz vira e tomba exatamente na cabeça de Sulpício da cruz, tirando também naquele momento sua vida. Então, caído no chão, com o cérebro aberto, os seus soldados parados, todos os que estavam ali, vendo o que havia acontecido, Lívia e Ana, que estão os barulhos, as gritarias, empurraram as pedras, voltaram e chegaram e viram o apóstolo da Samaria no chão. A essa altura só a pessoa do corpo dele, mas com certeza sabedoras, abraçaram-se, deram as mãos com todos e fizeram uma oração pelos dois, porque eram irmãos que ali deitados estavam. A diferença é que um
já tinha edificado Cristo no seu coração. E o outro precisaria vir outras vezes para edificá-lo. Desmond Tutu, 1931, bispo anglicano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Foi visitar os museus do Holocausto. Chegando lá, ele olhando o Museu do Holocausto, ele parado de frente ao Museu do Holocausto, impressionado com o que via, com tudo que aconteceu, falou em voz alta: Deus, ampare e dê força aos judeus e às vítimas, para que possam perdoar quem fez isso. Perdoar? Saiu no New York Times. Um absurdo o Prêmio Nobel da Paz falar um negócio dele. Depois de um massacre de 6 milhões, perdoar. Foi altamente criticado e zombado. Um repórter falou para ele: como é que você fala isso? Eu nasci negro na África do Sul, disse Desmond. Você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe que meu povo passou e passa na África. Mas o teu Jesus ensinaria as pessoas que sofreram no Holocausto a perdoar? O meu Jesus, Cristo, que eu sigo, foi assassinado na cruz. E disse, na hora do martírio final: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O meu Cristo deu a lição do perdão pregado na cruz. A última grande lição deixada pelo Cristo. Vamos para outro caso, Joana de Cusa. Joana de Cusa é conhecido já isso. Esse já está no livro Boa Nova, de Chico, por Humberto de Campos, pelo espírito de Humberto de Campos. Joana de Cusa era uma nobre, dedicada, casada com Cusa, que era intendente de Antipas, e ele não tolerava a doutrina do mestre. Ela já, por várias vezes, seguia o mestre e escutava a mensagem do mestre. Ela já tinha um processo de edificação no coração de Jesus. Procurou Jesus num certo dia e perguntou a Jesus: Mestre, tenho uma dúvida. Meu marido te rejeita de forma absurda. Eu devo me separar dele por isso? Não consigo conciliar minha fé em ti ao meu marido. Jesus, percebendo o alcance, diz: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Parada, Joana entendeu o que ele quis trazer para ela de mensagem, mas ele continuou: Joana, minha filha, agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Mestre, não achais acertado que eu lute então por impor os vossos princípios ao meu marido, meu esposo? Joana, a sabedoria celeste não extermina as paixões, elas transformam-as. Nós temos que ser transformados. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, ele não impõe a reforma. O apostolado é o da colaboração com o céu. Ser fiel, Joana, a Deus, amando o teu companheiro como se for um filho, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tais uma obra de vida, sabedoria e amor. Aquele Cristo que a gente viu, ele estava enxergando muito além, estava enxergando no passado ou não estava? Ele sabia que o consorte de Joana era aquele espírito que ela mesma tinha proposto vir para tentar ajudar, junto com ele. Se ela se separasse, ela ia ter que voltar de novo, para fazer aquilo de novo. Ela tinha que estar ao lado dele. Ele enxergava isso que todos nós não enxergamos, cada caso, cada espírito, cada situação. E falou para ela por fim: vai, filha, ser fiel. O marido dela, então, com o passar dos anos, perdeu tudo. Desencarnou com ódio no coração, odiando a tudo e todos. Deixou Joana com um filho sem nada. A miséria assolou a porta dela. Ela passou a lavar roupa, a ajudar tudo. A sociedade já desprezou ela.
pela falta do dinheiro, nada, acho que é bem diferente de agora, né? Quando acaba o dinheiro, a sociedade despreza, é igual agora. Acho que a gente melhorou um pouquinho nesses 2000 anos, né? Então, no ano 68, fortes perseguições ao cristianismo ocorriam e se encontravam numa arena duas pessoas, uma mulher e um rapaz jovem, ao seu lado. Ambos estavam com palhas e madeira embaixo, num tronco, amarrados para a diversão da grande multidão que ali se encontrava. Início, chega o verdugo, olha, sorri com aquela alegria da diversão do momento, coloca fogo na parte de baixo para ele ir subindo aos poucos para aterrorizar e exclamou: abjura, repudia Jesus. Ela parou, olhando o que ele falava com uma resignação de um coração já edificado. Continuou serena, mas aquele rapaz que estava ao seu lado gritou quando o fogo começou a pegar no seu pé: repudia Jesus, minha mãe! Mãe, não vê que perdemos? Abjura, mãe, abjura, por mim que sou teu filho. Mamãe escutar isso, porque daí ela está ali pegando fogo, ela está escutando o filho gritando por ela. Naquele momento, as rogativas do filho foram como espadas para Joana, que dilaceravam o coração. Ela começou um pouco a se perturbar, mas lembrou de Maria, que tinha passado pelo que passou com Cristo, e lembrou do Mestre, que disse no último momento: vai, filha, ser fiel, adquirindo uma nova força, inabalável força. Joana vira para o filho e grita: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E com ódio já, naturalmente, o verdugo, já tomado também pelas trevas, ordenou que iniciasse além do fogo o flagelo por chicote. E no meio do mais dilacerante sofrimento de uma mãe, de ver o filho sendo queimado vivo, levando chicotada, o algoz gritou: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Ela já fraca, no fim de suas forças, o fogo já tomava a parte de baixo do corpo, uma dor quase insuportável. Não, meu irmão, não apenas a morrer, mas também a vos amar. A plateia em silêncio nessa altura, toda a escutar a determinação de uma fé nova que se instalava. Joana, já com a labareda pegando em todo o corpo, no auge do desespero, sentiu aquela mão, aquele bálsamo que se encostava no ombro, dizendo: Joana, filha minha, tem bom ânimo, aqui estou. Então, nós vemos que o Cristo não desampara jamais. Ele sempre vai estar ao nosso lado, nos momentos em que nós nos entregarmos a Ele. Permitamos, irmãos, ser impactados por Jesus. Sejamos pessoas integrais, como nos disse Joana de Ângeles, enxergando os desafios da vida como professores e as pessoas como problemas. As pessoas problemas como oportunidade. Porque não há nada mais triste que carregarmos as grades da nossa própria prisão em nossa consciência quando mal fazemos. Todos erram, mas é imperativo, irmãos, procurarmos nos redimir, olhar para os horizontes da esperança, pois o amor que cobre milhões de pecados, é aquele que redime, é aquele que ensina, é aquele que ilumina. Temos hoje
a oportunidade, todos nós aqui, para reescrever os passos de nossa existência. Cada manhã ganhamos a dádiva de servir com a luz do sol. Não desperdicemos essa dádiva divina. E à noite Deus nos presenteia com a luz das estrelas. Quando vemos as estrelas, nós estamos vendo Deus através de sua obra. Mas tem aquele que diz: e as nuvens, quando está nublado? O nublado, meus irmãos, são exatamente o nosso estado de espírito. Quando são como um vidro opaco que nós colocamos em nosso espírito, nosso estado de espírito, através do egoísmo, esse vidro vem. Através do orgulho, esse espírito vem. E da letargia, da preguiça de caminhar para Jesus, nos ofuscando da esplendorosa luz dele, Divino Mestre. Vidro este que nós necessitamos todos aqui quebrar, romper, para assim nos redimirmos. Porque tanto as estrelas, meus irmãos, como Jesus continua logo depois desse vidro, logo depois das nuvens. E não a noite, que vença os raios do sol matinal. Acabou a noite, o sol entra. Assim como, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrimento ou a sua amargura, tenha certeza, por promessa do Cristo, passará. Saiamos então, meus irmãos, do estágio da letargia, nos deixemos impactar pelo amor de Jesus e caminhemos em sua direção. É hora de se despertar para o novo tempo. A era nova se aproxima com raios vigorosos. Temos todos os motivos, absolutamente todos os motivos para estarmos felizes, porque nós estamos aqui com a oportunidade em nossas mãos. Sejamos nós as mãos de Jesus para amparo ao irmão que necessita. Aproveitemos a oportunidade que temos hoje. Basta olharmos para os desafios, como nos foi dito anteriormente, com professores. Basta olharmos para as pessoas com oportunidades, não como problemas. Porque nós podemos, todos aqui, amar, servir, aprender, caminhar, rever e principalmente perdoar. Jesus nos deu a todos os motivos, todos os motivos para termos esperança. Saiamos então do estágio letárgico, nos deixemos, como nossos irmãos, impactar e caminhemos para Jesus.